da noite. Deus abençoe meu irmão. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos vocês que estão aí conectados na nossa programação, tanto pela live no Facebook, quanto também pela Radiosnet. Desde já nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo, e sempre falo que cada oportunidade que Deus nos concede de transmitir a palavra é sempre uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos falando da palavra de Deus, não é qualquer coisa que temos que falar a palavra de Deus, então é uma grande responsabilidade. E antes de passarmos para a palavra, eu quero deixar aqui em especial alguns alôs, a nossa irmã Vânia Brandão, a nossa irmã Valdete Ramos, é isso? Valdete Ramos, nossa irmã Silvia e também o pastor Luiz Carlos. Conectado aí. Pastor Luiz Carlos. Agradecer também pela oportunidade, e hoje para mim foi uma responsabilidade muito grande, porque há poucos instantes estava ali com o encontro das mulheres da Igreja Batista Memorial, e aí eu quero agradecer às irmãs e ao pastor pela oportunidade, pelo convite, e que Deus receba vocês de uma forma toda especial. Também quero deixar aqui o meu alô a minha esposa Roseli, que com certeza estaria ouvindo a nossa programação. Também o meu filho Micaías, todas as vezes que fala em meu nome lá, ele, papai, meu pai, fala para falar meu. E aí, Micaías, Deus abençoe. Também minha mãe, meu pai, minha avó, minha sogra Marilene, que Deus abençoe. Também quero aproveitar e deixar um alô ao meu pastor José Raimundo, e também aos irmãos da igreja onde congrego, Nova Esperança. E também deixar aqui um abraço a vocês pelo convite de estar aqui nessa noite, nessa responsabilidade de estar frisando na palavra, né? Frisando na palavra, que com certeza tem surtido muito efeito, e para mim também é uma grande responsabilidade, porque depois de ouvir grandes ministrações, homens que tiveram aqui, mulheres também, que falaram assim de uma maneira sobrenatural do poder de Deus, da palavra de Deus. Então, para quem vai chegando depois, a responsabilidade aumenta, né? A responsabilidade aumenta, a verdade é esta. E quero compartilhar um versículo que se encontra em Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, versículo 21, é a base da nossa reflexão nesta noite. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, que diz dessa forma: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Em algumas versões diz: converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. E este é o versículo base aqui da nossa reflexão nesta noite. E para falar deste versículo, eu quero voltar alguns momentos, alguns anos da história, e falar acerca do povo de Israel. O povo de Israel estava no cativeiro no Egito, e Deus disse antes a Abraão que a descendência de Abraão seria numerosa como a areia da praia e como as estrelas do céu. E que essa descendência de Abraão, os descendentes de Abraão, estariam em uma terra e seriam escravos durante 400 anos. E resumindo, porque a Bíblia, quanto mais a gente fala, vai passando tempo, e poucos minutos é pouco para falar da Bíblia. A gente leva muito tempo para falar da Bíblia. A gente vê que, se for ler a Bíblia, tem pessoas que levam um ano para ler a Bíblia. Entendeu? Então a gente vê assim que para falar é muita coisa. Então, quanto mais você vai falando, a Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você vai conhecendo, você vai se aprofundando, você vai querer conhecer mais. Então, a palavra de Deus é inesgotável. E aí, cumpriu. O povo de Israel foi para o cativeiro no Egito, levou 450 anos. E depois disso saiu do Egito. Deus disse que levaria para uma terra próspera, uma terra boa, que produzia mesmo abundantemente, e assim cumpriu. Deus levou a descendência dele para a terra que ele tinha prometido. Então, as promessas de Deus é dessa maneira: se Deus promete, ele cumpre. E Deus prometeu, se ele falou mesmo, ele vai cumprir.
Não importa o que vem depois. É só permanecer na presença do Senhor que ele vai cumprir. Então, se permanecer, ele cumpre. A questão é essa. Deus cumpre se permanecer. Se não permanecer, ele não cumpre. Então, o segredo é ouvir a promessa de Deus, ouvir a palavra de Deus, tem que permanecer. Se não permanecer, não vai cumprir. A realidade é essa. Então, Deus dá essas escolhas. Deus dá a escolha. Deus coloca a bênção, coloca a maldição e dá a escolha. Só que ele sugere, ele dá alguma opção. Eu coloco a bênção, a maldição, mas aqui entre nós, escolha a bênção. Então Deus é sempre assim. Então Deus prometeu que daria uma terra próxima, uma terra boa. E deu. Deu aos descendentes dele. Deu ao descendente de Israel. Então a nação de Israel conquistou a terra boa. Estava ali e Deus começou a abençoar o povo de uma maneira extraordinária. O povo foi abençoado. O povo agora está dentro de uma terra próspera, uma terra boa. E de repente o povo olha para as outras nações, só estou resumindo a história, o povo olha para outras nações e o povo diz o seguinte: olha, nós precisamos de um rei, nós queremos um rei. Nós queremos um rei igual às outras nações têm um rei. Antes, quem governava, quem estava como cabeça? Deus. Então o povo, Deus sempre levantava o líder, mas quem comandava era ele, as instruções vinham dele. Aí de repente o povo disse: não, nós não queremos, nós queremos agora um rei que entre diante das batalhas e peleje por nós. Então o povo pediu um rei. E nesta época, quem estava como líder era Samuel. Samuel estava liderando. Samuel era sacerdote e profeta. E quando o povo começa a pedir um rei a Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um rei que entre na peleja em nosso lugar. Nós queremos ficar de cá e ele entra na peleja, enfim. Que ele tenha um exército, que ele forme um exército, que ele governe, que ele, assim como as outras nações, têm um rei. Então, naquele momento, o povo de Israel estava rejeitando Deus de governar. Então, antes é o que? Até o governo teocrático, a teocracia, que era Deus governando, Deus como um rei. E aí, quando o povo pede um rei, o povo pede um rei, um ser humano. Então, deixa de ser Deus como governo para ter um homem como governo. E aí entra a questão da monarquia, do homem no poder, do homem governando. Então, quando Samuel falou com Deus, Deus disse: ó Samuel, o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. Então, foi a mim que eles rejeitaram. Ele não rejeitou você, rejeitou a mim. E aí Deus deu algumas instruções e disse: eles têm que obedecer dessa forma, porque se não obedecer desse jeito, a mão do rei vai estar contra eles. E assim, Deus se levantou, de repente Deus vai, naquele momento, levanta o rei Saul como o primeiro rei de Israel. Aí depois que vem o rei Saul, passa os dias do rei Saul, vem o rei Davi. Passa os dias do rei Davi, vem Salomão como o terceiro rei de Israel. Então nessa época Israel era apenas uma nação, apenas um reino. Que depois de Salomão, a gente vê que depois de Salomão se divide em reino do norte e reino do sul. Reino do norte permanece Israel, reino do sul permanece Judá. Então aí tanto Israel como Judá tinha seus reis, tinha sua liderança. Só que aí o que nós achamos interessante aqui é que se formos observar a diferença do governo e do preparo do rei Saul para o preparo do rei Davi, foi totalmente diferente. Por exemplo, o rei Saul ia ouvir, e quando a gente vai para a palavra, a gente encontra isso. O rei Saul, o costume dele era cuidar de jumentos. O rei Saul, ele veio de onde? Ele cuidava de jumentos. E quando o rei Saul foi ungido, ele foi ungido no momento em que ele estava procurando as jumentas do pai. Então a gente percebe que o rei Saul, ele tinha o costume de cuidar de jumentos. Então quando a gente vai ver aí, por outra parte, só para entendermos a diferença do que é estar liderando, aprender a liderar uma coisa para liderar outra. Aí a gente vê Davi estava governando, reinando. Davi aprendeu a governar onde? Davi aprendeu a governar no pasto também. Só que com uma diferença. Enquanto Saul aprendeu a governar cuidando de jumentos, o rei Davi aprendeu a governar cuidando de ovelhas. E aí quando a gente compara os dois animais, jumentos e ovelha, é totalmente diferente. Então a gente vê a questão da ovelha, a mansidão da ovelha, aquela pegadinha que trata com carinho, a ovelha não vai bater, a ovelha não vai fazer nada disso. Só que quando a outra parte, quando você vê a questão do jumento, qualquer coisa que você vacilar, o jumento vai lhe bater. Entendeu? Então, por exemplo, eu vim da zona rural e aí a gente tinha um jumentinho e
na época eu era pequeno, e aí eu coloquei na mente de querer montar naquele jumento. Então quando eu pulgava no jumento, o jumento me jogava no chão. Entendeu? Então o jumento não tinha não era dócil quanto a ovelha. E aí a gente vê a diferença do preparo de Saul para o preparo de Davi. Então, aí hoje o que acontece? Hoje muitos pastores estão quebrando a cabeça com pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? Porque essas pessoas não aprenderam a ser ovelha. Não são ovelhas. O pastor fala, não, o caminho é esse aqui, vem, me segue aqui, segue meus passos. Aí a pessoa quer andar para outro lugar. Entendeu? Então Israel aprendeu, já veio do Egito com os costumes. O Egito nunca saiu do coração do povo de Israel. Só que aí a gente vê que quando Deus conduz o povo de Israel pelo deserto, Deus está mostrando ao povo de Israel o seguinte: é necessário tirar o Egito de dentro do coração. Então Deus estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto para provar o que estava no coração do povo de Israel. E aí a gente vê que a maioria muitos que saíram do Egito, ou melhor, de 20 anos para cima, que saíram do Egito, não entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E aí, onde nós queremos chegar com isso? Que veio Saul, passou seu período, veio Davi, passou o período de rei, veio Salomão. E no período de Salomão, aí é que a gente começa a refletir, a frisar na palavra. No período do rei Salomão, Salomão foi sábio. Ele começou a governar ainda jovem, e de repente Deus aparece, ele tem um momento lá que ele começa a conversar com Deus, Deus aparece diante dele e diz para ele: Salomão, pede o que queres. Se tu pedir o que tu quiser, eu vou te dar. Aí Salomão observa, pai, eu imagino dessa maneira, ele para, reflete, e ele vê a responsabilidade. Tinha uma nação, tinha milhares de pessoas para ele lidar, para ele governar. Tinha muita gente mesmo. E aí ele imagina: e agora? O que é que eu vou pedir a Deus? E aí já sei, vou pedir sabedoria. E aí Salomão disse: Deus, eu quero sabedoria. Quero sabedoria para saber governar, entrar e sair diante do povo. E Deus fala: Salomão, já que tu me pediste sabedoria, não pediste outra coisa, não pediste teus inimigos, eu vou te dar sabedoria. E Deus deu a Salomão sabedoria. Então Salomão, na época, e a gente vai encontrar em 1 Crônicas, em Reis, a gente vai encontrar nos livros das Crônicas e dos Reis, que Salomão tinha uma sabedoria imensa, que gente veio de todos os lugares para ver a sabedoria, para ouvir Salomão falar, se expressar, para ver o reino de Salomão, a glória do reino de Salomão. E as pessoas, a gente tem um exemplo, a rainha de Sabá. A rainha de Sabá chega diante de Salomão e diz para Salomão: Salomão, o que eu estou vendo, aí a gente encontra 1 Reis, capítulo 3, e 2 Crônicas, capítulo 1, a rainha de Sabá chega o seguinte: o que eu estou vendo diante dos meus olhos não é a terceira metade do que me falaram. Eu estou vendo muito além do que me falaram. Então a mulher veio de um lugar distante para ouvir Salomão, para ver a glória do reino de Salomão, e ela se espantou, ficou maravilhada com aquilo. Então Salomão, ele pede sabedoria a Deus. 2 Crônicas, capítulo 1, a gente vê Salomão pedindo a Deus sabedoria. Então Deus diz: pede o que queres e eu vou te dar. Pede o que queres e eu vou te dar. Agora nós imaginamos, se Deus hoje olha para um jovem e diz: jovem, pede o que queres que eu vou te dar. Qual seria a resposta do jovem? Entendeu? Ou se Deus aparece hoje diante de você, que está ouvindo a nossa programação, que está aí nos acompanhando, e pergunta: pede o que você me pedir, eu vou te dar. O que é que você ia pedir para Deus? Então é para a gente refletir o que é que nós iríamos pedir para Deus. Deus pegou, é como assim, Deus pegou um cheque em branco, vamos comparar mais fácil. Deus pegou um cheque em branco, assinou e disse para Salomão: Salomão, coloca o valor, porque tudo será teu. Foi isso que Deus fez com Salomão. E Salomão olhou: não, eu quero sabedoria para saber governar, porque onde eu estou é somente o Senhor. Então, para governar e governar bem, é preciso ter a direção de Deus. Então, para liderar e liderar bem, é preciso ter a direção de Deus. Se não tiver a direção de Deus, a gente não consegue ir para lugar algum. A gente vai, como diz o ditado, dar murro em ponta de faca. Então,
Então é necessário que nós coloquemos Deus na frente, na direção, porque se nós tirarmos Deus do centro, a coisa vai ficar feia. Enquanto não mudarmos de pensamento, de atitude, as coisas vão continuar feias. Então Salomão diz a Deus: eu quero sabedoria. Deus deu a Salomão sabedoria. Então Deus não deu só sabedoria, Deus deu Salomão de riquezas. Então Salomão ele começou a governar e as coisas começou a andar de uma tal forma que prata, que bronze era comum. O povo é como se o povo achasse na rua prata, bronze, você achasse lá como a gente encontra as pedras hoje aqui na rua, dos paralelos. Dessa forma, por quê? Porque o que tinha valor mesmo era o ouro tinha valor. Salomão construiu um palácio que era puro ouro, construiu um templo que era ouro puro, ouro maciço mesmo. E aí a gente vê que a riqueza de Salomão era muito grande. A riqueza de Salomão a gente vê nos capítulos 8, 1 Reis, nos capítulos 8, 9, a gente encontra a riqueza de Salomão, muita coisa, gente. A riqueza assim, Salomão, o povo vinha visitar Salomão e o presente que o povo trazia era ouro. O presente que o povo trazia para Salomão era ouro. Então a gente encontra nos 1 Reis capítulo 8, capítulo 9, a gente vai encontrar as riquezas de Salomão, falando das grandezas do reino de Salomão. Aí a gente conta aqui, por exemplo, um rei foi visitar Salomão e o rei trouxe 4 toneladas, enviou 4 toneladas de ouro para Salomão. 4.000 quilos de ouro. Aí Salomão, a gente vê assim, quando o Brasil foi descoberto, teve a expedição que trouxe os navios de Portugal e veio para o Brasil. Aí a gente imagina assim, foi a primeira das embarcações que... Não, no tempo de Salomão já tinha feito barcos para poder buscar ouro na terra de Ofir. Então ele trazia ouro de lá, na terra de Ofir. Salomão chegou a trazer mais de 14 toneladas de ouro. Então, por ano, tinha muitos ouro. A gente vê, por exemplo, 1 Reis, capítulo 10, versículo 9, versículo 14, o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano, cada ano, 23 toneladas de ouro. A cada ano. Então, Salomão governou muito tempo. Então, a cada ano, quando Salomão começou a governar, que o reino começou a se expandir, a cada ano o povo trazia 23 toneladas de ouro por ano. Então, 23.000 quilos de ouro por ano. Aí a gente vê que a glória do reino de Salomão se tornou conhecida em todos os lugares. Foi muito grande, muita riqueza. Aí a gente, 1 Reis 10, 21... Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. Então não tinha prata, não tinha bronze, não tinha porcelanato, porcelana, ouro, não tinha. Era ouro. Então é como a gente pega hoje as nossas taças aqui, as nossas canecas, frisa na palavra, fosse ouro. Então todas as taças do reino de Salomão eram ouro. E também ouro puro em todos os objetos da casa no bosque, a casa do bosque do rei Salomão, era tudo de ouro. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Então no dia de Salomão, prata não tinha valor. Porque o rei tinha uma frota de taças, aí a gente encontra, né? Porque o rei tinha no mar, aí a gente encontra os barcos, os navios, uma frota de taças, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos a frota voltava de taças, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. E assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha dado, que tinha posto no coração dele. Então a gente vê, o reino de Israel se expandiu, que todos os reis se curvavam diante de Salomão e da riqueza de Salomão. Então aí a gente vê o templo que Salomão construiu, era tudo ouro. Todos os objetos eram ouro. E aí, onde nós queremos chegar com isso? Que Israel conhece o ápice do poder, conhece estar no topo, em primeiro lugar. Então, não existia outra nação mais rica, não existia outra nação mais poderosa do que a nação de Israel. Só que o povo de Israel
vacilaram. O povo de Israel chegou um momento que decidiram abandonar Deus. Quando Salomão inaugurou o templo, o grande templo, que nós conhecemos hoje como o grande templo, só que não existe mais. Quando Salomão inaugurou o templo e orou a Deus, clamou a Deus, os sacerdotes tocavam, louvavam a Deus, a glória de Deus encheu o templo de uma maneira tão grande que os sacerdotes não puderam ficar de pé. A gente conta em 2 Crônicas, capítulo 6, capítulo 7, 2 Crônicas, a gente encontra Salomão orando e Deus respondendo, derramando a glória dele no templo de uma maneira tão sobrenatural que os sacerdotes não puderam ficar de pé diante da glória de Deus. E aí a gente vê o povo de Israel experimentando a glória de Deus de uma forma sobrenatural, contemplando uma beleza. Ouro estava aí, grande quantidade de ouro. O povo tinha riqueza mesmo. O povo tinha riqueza. Se o rei era próximo, com certeza a nação estava vivendo uma prosperidade. Então, se o rei está prosperando, a nação estava prosperando. O povo estava prosperando. Se o líder, ele sabe governar, ele sabe liderar e conduz o povo para um caminho certo, os liderados vão se dar bem. Mas se o líder fracassar, os liderados vão fracassar. Por quê? Porque temos em mente que os liderados andam de acordo aos líderes. Isso temos em mente. Então, se o líder vai bem, os liderados vão bem. Se o líder vai mal, os liderados vão fracassar. E o povo de Israel passou os dias de Salomão com toda essa glória, com toda essa beleza. O povo se desviou e já começou no tempo dele. A gente vê em 1 Reis, no capítulo 11, a gente encontra a idolatria de Salomão. Salomão, ele faz alianças com outros reinos, e essas alianças envolviam mulheres. E aí a gente encontra que Salomão, ele tinha 1000 mulheres. Aí o homem que está ouvindo aí vai dizer, isso aí é bom. Quem não tem temor de Deus vai dizer que isso é bom. Além de ter a esposa em casa, ter outras pela rua. Então, quem não tem temor de Deus, isso é normal. Nem todos. Porque tem pessoas que não estão servindo a Deus, mas tem um temor no coração que preza pela família. E é o correto, preservar pela família. O próprio Deus disse que marido de uma só mulher, usando o apóstolo Paulo, o homem casado com uma só mulher e a mulher casada com um só homem. Então é o casamento monogâmico. E é isso que nós defendemos, um homem e uma mulher e um homem. Não o que o mundo está propagando hoje, onde o homem pode ter várias mulheres, onde existe hoje estão defendendo o casamento poliafetivo, onde 2 homens casam com 2 mulheres, convivem no mesmo lugar, e ali é o casamento, 2 maridos, 2 mulheres, e ninguém de ninguém. Então hoje o mundo se defende dessa maneira, só que a palavra de Deus não é desse jeito. Então Deus também não é desse jeito. Se a palavra dele não é dessa forma, ele também não é. Isso é fato. Aí o que acontece? Nesta época Salomão tinha 700 princesas, 300 concubinas. Só que aí a gente conta, um homem ia dar conta, vamos trazer para o nosso olhar humano. Um homem ia dar conta de 1000 mulheres? Não, então ele teve contato com essas 1000 mulheres? Provavelmente não. Entendeu? Então provavelmente não. Mas esse casamento era de alianças. Então fazer aliança com o rei não, leva minha filha como uma esposa. E ele levava, colocou dentro do povo de Israel. Só que essas mulheres veio para Israel e trouxe também consigo seus deuses, trouxe a sua religião. Então o que acontece? Israel, religião monoteísta, serve apenas um Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. De repente, Salomão traz a sua sabedoria tão grande que ele começa a fazer alianças com outros reinos, traz as mulheres trazem seus deuses, sua religião, e aí cada um começa a servir o seu Deus. E aquilo foi modificando o coração de Salomão e modificou o coração de Salomão. Então a gente vê a idolatria de Salomão que trouxe, por exemplo, aí a gente vê aqui, assim Salomão fez, 1 Reis capítulo 11, versículo 6, Salomão fez o que era mal aos olhos de Deus. E olha o que Salomão fez. Salomão fez o que era mal aos olhos de Deus, não perseverou em seguir o Senhor como Davi, o seu pai, tinha feito. E nesse tempo,
sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu o santuário. Aí entra, Salomão construiu o santuário ao deus Quemos, que era dos Moabitas, a Moloque dos Amonitas, e as mulheres estrangeiras fez com que Salomão se desviasse de servir a Deus. E aí, depois que Salomão morre, Deus vai lá e permite, antes de Salomão morrer, Deus vai lá e permite que há uma rebelião dentro de Israel. E depois que Salomão morre, o reino de Israel é dividido. Então, por isso que entra a questão do reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Então, aí divide. Só que quando se divide, também vem a idolatria começa a espalhar dentro de Israel, de tal forma que os reis que vêm depois são reis que andam, a maioria anda segundo os seus próprios corações, seus próprios desejos, suas próprias vontades. E aí Deus fala, ele levantou o rei fulano de tal, e esse rei fez o que era mal perante os olhos de Deus. Aí levantou o rei fulano de tal, fez o que era mal perante os olhos de Deus, fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Então o povo de Israel, que tinha conhecido uma glória tamanha, agora começa a desfrutar de coisas ruins, desagradáveis. E aí Deus permite que o povo de Israel vai para o cativeiro. Resumindo a história, porque é longa, Deus permite que o povo de Israel vai para o cativeiro. Aí Israel deixa de ser próspero para estar cativo novamente. Então sai do Egito para uma terra próspera, sai da terra próspera para o cativeiro. Aí, isso é Israel. Israel é dominado pela Síria e vai para o cativeiro. Aí fica só Judá. Judá fica resistindo. Alguns reis se levantam, começam a tirar as idolatrias, mas não conseguem tirar tudo. Depois que aquele rei que faz o governo bom morre, vem outro rei e faz coisas desagradáveis. E aí chega um momento que Deus disse, olha, sabe, em outras palavras, sabe uma? Vou entregar vocês para ser castigados. Eu vou fazer juízo contra vocês por causa do pecado, por causa da idolatria. Vocês se desviaram de mim, eu vou entregar vocês para... Vou fazer juízo contra vocês. Vou fazer justiça, vou trazer justiça. E aí hoje nós ouvimos muitas das vezes que Deus é amor. Correto? Não vamos negar isso de maneira nenhuma. Deus é amor. Mas muitos que falam que Deus é amor se esquecem que esse Deus é justiça. Então, se o ser humano está seguindo com Deus, eu costumo deixar isso claro. Se o ser humano está seguindo com Deus, ele vai ser abençoado. Vai vir provações? Vai vir provações. Só que essas provações vai apenas ajudar esse a se aproximar de Deus, porque o coração dele está voltado para Deus. Então, o justo padece sim. Jó, temos exemplo de Jó. Então, se você está servindo a Deus, está passando dificuldades, você não tem consciência de que está servindo a Deus, está andando correto diante da palavra do Senhor, embora nós encontramos também Salomão dizendo que o homem pode pecar no partir do pão, isso quer dizer que o ser humano está sempre pecando. Só que João diz também, filhinho, não pequeis, porque se pecar temos advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo justo. Então Jesus está sempre de prontidão para interceder, mas interceder por aquele que voltar para Ele. A realidade é essa. Nós temos que reconhecer isso. Se eu retorno para Deus, Ele vai me perdoar, Ele vai me abençoar, Ele vai me ajudar, Ele vai me fortalecer. Mas se eu me afastar de Deus, Ele vai deixar. Ele vai deixar. Por quê? Porque Deus não força ninguém a fazer nada para Ele. Então Deus não forçava o povo de Israel a servir. Se Israel quisesse servir, Ele ia abençoar. Quando Deus usa Moisés para dizer, coloca diante de vocês a bênção e a maldição, mas escolha a bênção, escolha a vida. Deus estava dando instrução. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Deus disse a Adão e Eva, disse o seguinte, está diante de vocês todas as árvores, todas as frutas vocês podem provar, só tem uma, aquela ali não toque naquela, mas as outras provem de tudo. Então Deus estava dando escolha, deixando o homem a fazer escolhas. Então o povo de Israel não foi diferente, o povo de Judá não foi diferente. Então o povo de Judá chegou um momento que também se afastou de Deus. Os reis levaram o povo a se afastar de Deus, a entrar no caminho da idolatria, no caminho da feitiçaria, que a desobediência é feitiçaria. Quem é desobediente está sendo feiticeiro. Samuel fala isso, Deus usa Samuel para falar com Saul, fala isso. O pecado a desobediência é um pecado de feitiçaria. Então, o povo havia desobedecido. E Deus permitiu que o povo fosse para o cativeiro, para agora a Babilônia. Então o povo de Israel foi para a Síria e o povo de Judá foi para a Babilônia.
Nabucodonosor se levanta e Deus disse a Jeremias que estaria levantando a Babilônia, que estaria levantando Nabucodonosor para ser um juiz, para mostrar para Israel quem era, em outras palavras, quem era que mandava. Então Deus está dizendo, eu vou levantar a Babilônia para punir vocês pelo pecado, pelo erro que vocês têm cometido. E aí, mas depois, aí Deus também deixou claro, vocês vão passar no cativeiro. Jeremias falou, vão para o cativeiro, o cativeiro vai durar 70 anos. E aí a gente vê Deus levantando Jeremias, que continua em Judá, continua em Jerusalém. E a gente encontra aí Ezequiel, que profetiza lá no cativeiro na Babilônia. A gente encontra Daniel, também profetiza lá na Babilônia, e no cativeiro. A gente vê profetas de Deus que estavam junto com o povo, mas estavam no cativeiro. Mas, porém, eles estavam lá, mas permaneceram fiéis também a Deus. Então, aí aquela questão, eu estou no meio de pessoas ímpias, então não tem como servir a Deus. Não tem como servir a Deus? Quem disse que não tem como? Daniel estava onde? Estava dentro da Babilônia. Ele tinha motivos para não adorar a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estava dentro da Babilônia. Então eles tinham motivo para não adorar a Deus. Que motivo? Estava distante dos pais. Estava distante do aconchego da família. Mas eles nós não vamos nos contaminar com as coisas da Babilônia. Então a mensagem para nós é, nós estamos neste mundo, mas nós temos que viver de maneira que Deus tem que ser glorificado em nossas vidas. Aí vamos chegar no versículo que nós lemos. O povo está dentro da Babilônia, está no cativeiro na Babilônia. Quando o povo está no cativeiro na Babilônia, a gente encontra Jeremias se lamentando. E aí a gente encontra Jeremias falando palavras mesmo que um dia eu ouvi uma mensagem com o nosso pastor Luiz Carlos. Antes já tinha meditado em Lamentações e chegou um momento de lágrimas descer mesmo, porque o que o povo de Israel passou foi forte. Aí outro dia eu ouvi o pastor Luiz ministrando e gente, lágrimas descendo dos olhos pelo que o povo estava vivendo. No cativeiro, o povo estava vivendo no cativeiro. Aí não vai dar tempo de falar, porque o tempo é curto. Mas a gente encontra, por exemplo, Lamentações capítulo 2, versículo de número 11. Porque crianças e bebês desmaiam pela sua cidade. Isso dentro de Jerusalém. Isso dentro de Jerusalém. Jeremias está falando o que está acontecendo dentro de Jerusalém. Aí Jeremias fala, as visões que os seus profetas lhes anunciaram eram falsas e enganosas. Porque Jeremias falava, olha, vai vir Babilônia, Deus vai julgar vocês. Levantava profeta dentro de Israel, dentro de Judá, e dizia, dentro de Israel não, dentro de Judá e Jerusalém dizia o seguinte, nada, haverá tempo de paz. Só que Jeremias dizia, não é tempo de paz, é tempo de guerra. Vai vir Nabucodonosor. E falsos profetas levantavam, não, que nada, Jeremias está mentindo. Vamos continuar aqui porque Deus vai deixar que nós sejamos na bonança. Então aqueles profetas eram profetas falsos, traziam mensagens mentirosas, para que o povo estivesse tranquilo e continuasse no erro. Só que a mensagem não era essa, a mensagem era, é preciso se converter, é preciso mudar de vida, é preciso ter a vida transformada, voltar para Deus. E o povo não voltou para Deus. Jeremias falava, o povo não voltava para Deus. E aí Deus permitiu que Babilônia viesse e destruísse Jerusalém. E aí o povo começa a padecer, o povo começa a chorar. Aí a gente vê no capítulo 2, versículo 21, os jovens e os velhos estão por terra pelas ruas. As virgens e os jovens foram mortos à espada. Aí a gente encontra Jeremias dizendo, quando eu clamo, quando eu grito, o Senhor fecha os ouvidos, o Senhor não ouve a minha oração. As mulheres desejam e comiam. A situação estava tão difícil dentro de Jerusalém que as mulheres ganhavam seus bebês ao invés de desfrutar da sua criança. A fome era tamanha que as mulheres matavam os filhos para se alimentar. Isso por quê? Por causa do pecado. Por causa da desobediência. Aí Jeremias diz, no capítulo 3, versículo 17, já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Versículo 18, então eu disse, não tenho mais força, e a minha esperança no Senhor acabou. E aí o versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Jeremias, ele olha para um lado, olha para o outro e diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Amém. Onde ele profere, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E
saltando, versículo 39, Jeremias ele faz um questionamento. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, a situação que as mulheres, as virgens foram violentadas dentro de Jerusalém. Violentadas na linguagem que nós entendemos, violentadas sexualmente, foram abusadas para todo mundo ver, e nas ruas, a público. Os jovens começaram a ser escravos, eles tinham que carregar lenha nas costas para ter o quê? Ter o seu sustento. E Jeremias confessa: nós pecamos, nós somos rebeldes. E o Senhor, o povo não se voltou, Deus deixou o povo ir. Então o povo tinha sede. O povo, capítulo 4, versículo 4, a língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há que as alimente. Então faltava pão, faltava água, só que antes, ouro era a glória de Israel. Israel tinha bonança, Israel tinha de tudo, mas agora Israel não tem nada. Israel está vivendo nas profundezas da desolação. Israel não tem nada. Israel agora está vivendo uma miséria. Israel agora está vivendo um caos. Tudo porque se afastou de Deus. Capítulo 5 de Lamentações, Jeremias disse o seguinte: somos órfãos, já não temos pai. Versículo 4. Temos que comprar nossa própria água. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Aí ele confessa: nossos pais pecaram, já não existe e já não existe. Nós é que recebemos o castigo pelas nossas iniquidades. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão, porque causa de ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres, é o que eu falei há poucos instantes, as mulheres foram violentadas, as mulheres violentadas em Sião, as virgens nas cidades. Enforcaram os príncipes e os velhos não foram respeitados. Então, olha a situação que Judá está vivendo. Olha a situação que Judá está vivendo. Os jovens são obrigados a trabalhar. Obrigados. Não é que eles tinham escolha de trabalhar ou ser patrão, não. Eles tinham obrigados a fazer isso. Os anciãos já não tinham mais aquele momento de se reunir nas praças e cantar, de louvar, de se alegrar. Os jovens já não cantavam mais. Não existia mais alegria no coração de ninguém. Não existia mais dança. Era só lamentações. Era só choro. Aí, nós voltamos para o versículo que nós lemos. Onde Jeremias, ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Como antigamente. Então, o que é que se passou na mente de Jeremias? Toda aquela glória que o templo tinha se passado. Quando eu disse aqui que Salomão orou, Deus manifestou a glória, derramou fogo do céu, manifestou a glória, que os sacerdotes não puderam ficar de pé. Agora eles contemplam o templo? Não, o templo tinha sido destruído. Agora eles contemplam a glória de Deus? Não, eles só contemplam a miséria, só contemplam desolações, falta pão, falta água para beber, falta tudo. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus, o povo se distanciou de Deus, o povo deixou a fidelidade para seguir os próprios desejos do coração e da mente. Então, a gente observa que o mundo hoje tem se afastado de Deus cada dia mais. O povo está se afastando de Deus. O povo está procurando seguir outras coisas. Seguir homens, seguir outros deuses. Aí muitos dizem: não, qualquer religião leva a Deus. Nada. Somente Jesus leva a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, Jesus disse isso. Então, nesse momento, o que se passa pela mente de Jeremias? Nós tínhamos de tudo. Tínhamos pão à vontade, tinha pão tão à vontade que desperdiçava, em outras palavras. Tínhamos água à vontade que a água corria por aí. Aí, Jeremias, ele traz na mente, os nossos pais viviam de uma forma tão grande que era só ouro que nós contemplávamos. Mas agora, os nossos olhos só vê miséria e destruição. Então, a conversão, a esperança é o segredo da vitória. A conversão por quê? Porque no momento que o povo se lembrou de Deus, que Deus passou, foi punido, eu vou trazer vocês de volta.
E aí Deus cumpriu a palavra. E aí a gente vê que no momento que o povo se converte, o povo se arrepende dos seus pecados, Deus abraça, Deus recebe. Então, Tiago diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Isso é a palavra de Deus. Deus convidando o ser humano a se aproximar dele. No momento que o ser humano dá um passo, Deus dá outro. Então, o ser humano dá um, Deus dá dois. A gente ouve dessa maneira. E muitos já falam assim, e nós temos certeza disso. Quando você dá um passo para Deus, Deus dá dois para você. Aí a gente vê o rei Davi falando com Deus ele não despreza o coração quebrantado e contrito. Então, quando o homem se volta para Deus, Deus se volta para o homem. Mas quando o homem vira as costas para Deus, Deus só fica olhando. Porque quando o homem decide andar seus próprios caminhos, Deus não vai impedir. Deus não vai impedir, eu volto a dizer, Deus não vai impedir, Deus vai deixar. Aí, quem vai assumir as consequências é quem tomar as suas decisões. Só que a palavra de Deus nos exorta, nos chama e nos proclama a andar na presença dele. Então, Israel conheceu a glória de Deus. Israel viu a glória de Deus. Israel experimentou da glória de Deus. Enquanto Israel estava servindo a Deus, estava bom as coisas. Mas quando Israel se afastou de Deus, quando Judá se afastou de Deus, aí eles pagaram muito caro. Eles viram seus príncipes sendo mortos, sendo enforcados. Eles viram seus reis sendo levados para o cativeiro e sendo espada, punhal atravessando os olhos. Então, quando o rei Nabucodonosor levou o rei para a Babilônia para o cativeiro, a primeira coisa que ele foi cegar os olhos do rei e matou todos os filhos do rei na presença dele. Então, tudo isso Judá experimentou. E Israel também experimentou coisas assim, horrendas. Por quê? Porque se afastaram de Deus. Então, aí Jeremias disse, de que o queixa o homem? Seus próprios pecados. Só que agora Jeremias está dizendo, Senhor, a solução é, converte-nos a Ti. E aí nós nos converteremos. E aí Jeremias diz, renova os nossos dias como antes. Então, tem esperança? Tem. Qual é a esperança? Se converter. Voltar para Deus. Se voltar para Deus, tem chance. Mas se não voltar para Deus, aí tem que enfrentar as consequências. E as consequências não são boas. São coisas ruins. Coisas ruins. Porque a palavra de Deus diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. E aí a gente vê, o ladrão vem ensinar a roubar, matar e destruir. Jesus veio para que todos tenham vida. E vida é abundância. Então, se você decide andar com Deus, você terá uma vida de abundância. Mesmo aí, vai passar por problema? Vai. Só que há uma dificuldade. Deus vai estar ali disposto a ajudar a passar pelos problemas. A enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. Só que se afastar de Deus, vai bater de frente com quem? Não temos como esconder isso. Vai bater de frente com o inimigo. Quem é o inimigo? O diabo. Então, se afastar de Deus, vai bater de frente com o diabo. Então, a escolha nessa noite é converter, ter esperança, porque é o segredo da vitória. Depositar esperança em lugar certo. Não é depositar esperança em qualquer coisa. Depositar esperança em Deus. Amém. Então, a palavra para o nosso coração nesta noite é essa aqui. Frisa na palavra, porque é necessário se converter. É necessário se converter, porque se você se converter a Deus, aí você vai ter esperança de vida boa, de dias bons, de dias prósperos. E Deus vai garantir isso. Deus vai garantir isso. Deus vai dar paz. Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus, né, Tati? Palavra maravilhosa. Assim, Alex estava falando, eu estava aqui pensando, né?